está em suas mãos. Jesus para sempre reinará, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Messias bendito de Deus Pai, a Cristo, o Cordeiro que venceu. A honra, o louvor e a adoração, só Ele é digno de abrir o livro. Jesus, leão da tribo de Judá, conselheiro, raiz de Davi, que nunca terá fim, pra sempre existirá. Só Ele é santo, Deus verdadeiro. Jesus glorioso, príncipe da paz, onipotente, vitorioso, seu nome é amor, sublime sem igual, ou brilhante estrela da manhã, vestido de glória e majestade, domínio, poder e autoridade, o governo está em suas mãos. Jesus para sempre reinará, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Messias bendito de Deus Pai, a Cristo Cordeiro que venceu. A honra, o louvor e a adoração, e a Cristo Cordeiro que venceu. A honra, o louvor e a exaltação, e a Cristo Cordeiro que venceu. A honra, o louvor e a exaltação. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Graça e paz, meus amados. Bom estarmos juntos nessa noite mais uma vez para estarmos adorando ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 52 e nós vamos ler apenas 2 versos, o verso de número 8 e o verso de número 9. Em seguida estarmos orando e louvando ao nome do nosso Deus. Salmo 52, queridos, verso 8 e verso 9, ainda sentados, né, mas com reverência dos nossos corações, acompanhamos então a palavra de Deus, que diz o seguinte. Observe o que diz o salmista, verso 8 do Salmo 52 e também o 9. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Né? 2 coisas são interessantes nesses 2 versículos, e falarei da primeira agora, depois da segunda, após a canção. A primeira delas é quando o salmista, no verso 9, diz: dar-te-ei graças para sempre. Ao observar os feitos do Senhor, que é o que ele menciona no restante do versículo 9, e perceber os atos poderosos de Deus, inclusive na vida dos próprios inimigos, ele diz que sempre, para todo sempre, dará graças ao Senhor, porque reconhece os feitos do Senhor, os seus benefícios e as suas dádivas também sobre a sua vida. E nós aqui chegamos nessa noite porque reconhecemos sim que Deus é dadivoso para conosco, né? Que Ele realmente tem cuidado de nós
e tem nos enchido da sua graça e do seu amor constantemente. E uma vez percebendo a atitude do Senhor sobre nós, reconhecendo os seus cuidados, a sua provisão sobre a nossa vida, aqui chegamos para darmos graças ao Senhor, para dizer: Senhor, muito obrigado, e louvarmos o seu santo nome com as nossas vozes, com a nossa vida nessa noite. E assim, reconhecendo, então, convido você para que possamos adorar a Deus nesse instante, em o nome de Jesus. Nós vamos se orarmos, né? Vamos ficar de pé, vamos orarmos juntos, vamos nesse instante colocarmos a nossa vida diante de Deus. Vou convidar o presbítero Manuel para vir aqui na frente, presbítero Manuel, e orar com a igreja. O microfone será melhor, né? Então vamos orar juntos e em seguida estamos adorando, dando graças ao nosso Deus maravilhoso. Pai amado, Deus Santo, obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia que passou. Obrigado pela Tua presença na nossa vida, pelo Teu cuidado, Senhor Jesus. Cada um que está aqui nesta noite certamente foi movido pelo Teu Espírito, Senhor Jesus Cristo, e cada um passou lembrando de estar junto neste momento. E aqui estamos reunidos no Teu nome, Pai, para aprender da Tua palavra e aprender a adorar o Senhor Jesus Cristo. Pois foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo tem providenciado dia a dia tudo aquilo que nós precisamos. Pai, de nenhum nos faltará os Teus servos. E como diz o livro de Salmos, o Senhor Jesus: o Senhor não é o meu, ou é o nosso pastor, e nada nos faltará. Porque o Senhor providencia todas as coisas. Principalmente, Senhor Jesus, o desejo de meditar, ler e meditar a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Nós te colocamos aos Teus pés, que estamos aqui reunidos nesta noite, e rogamos a Tua graça, o perdão, Senhor Jesus, dos nossos erros, desde do nosso pensamento, por ato, por obra, enfim, Senhor, nós falamos contra Ti. Mas Tu és soberano, Senhor Jesus Cristo, que nos purifica a nossa mente, o nosso coração, e por isso estamos aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Continue conosco, abençoe a parte do louvor, Pai, que vamos estar juntos louvando o Teu nome, e o Espírito de Deus nos prepara para a Tua palavra logo mais. Abençoe Teu servo pastor, que está dentro desse trabalho, e que tudo que vai ser feito nesse lugar seja para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a nossa alegria e bênção para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Hoje é o tempo, hoje é o dia ideal, esse é o momento certo. Aleluia. Deus, com alegria e gratidão. Hoje é tempo de louvar a Deus. E nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. Isso a nós se traz. Aleluia. No meio dos louvores, Deus habita. Aleluia, Ele está aqui. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo aleluia, diz isso agora encherá. Este lugar é a tua vida, meu irmão. Por isso, vem louvar. Vem louvar. Por isso, hoje é tempo de louvar a Deus. E nós agora habita seu
mas só lembrando, né, do verso que nós lemos agora também, do número 8, o salmista diz: confio na misericórdia de Deus. Ele não só rende graças ao Senhor, como ele confia plenamente na misericórdia do Senhor sobre a sua vida. O presbítero Manuel já orou, mas queria convidar você, ainda de pé, a fazermos uma oração, mais uma vez nos lembrando, né, dessa graça e dessa misericórdia que emana de Cristo Jesus para a nossa vida por causa dos nossos pecados. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Queremos nesse instante concordar com a oração do teu servo, presbítero Manuel, e rogar que o Senhor continue, Senhor, a nos perdoar dos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, as nossas limitações, as nossas fragilidades, a nossa iniquidade que sempre está adiante de nós, ó Deus. Mas reconhecendo a tua muita misericórdia, o teu grande amor e a obra maravilhosa de salvação em Cristo, nessa noite, ó Deus, com o coração contrito e sabendo, ó Deus, dessas limitações nossas, viemos a rogar que o Senhor nos agracie mais uma vez, estendendo sobre nós as suas mãos perdoadoras, ó Pai, tirando de nós todo o pecado, toda a iniquidade, tudo aquilo, ó Deus, que impede realmente um culto verdadeiro nessa noite. Já começamos a te adorar, a te louvar e a te exaltar, e queremos continuar fazendo, Deus, de uma maneira que te agrade profundamente, com toda a sinceridade nos nossos corações. Conquanto, ó Deus, com pecado isso não é possível. Por isso, ó Deus, humildemente nos achegamos a Ti nesta hora da noite e rogamos, ó Pai, e mais uma vez, o sangue do Cordeiro esteja sobre a nossa vida, e o perdão que emana de Deus através de Cristo encha os nossos corações, que a justiça de Cristo Jesus venha sobre a nossa vida mais uma vez, ó Deus, e uma vez santificados, uma vez lavados no sangue de Cristo, uma vez, ó Deus, regenerados através dessa obra maravilhosa de salvação, continuemos nós nessa noite a te exaltarmos com toda a nossa vida e com todo o nosso ser, pois sim, Cristo é digno de receber de nós toda a honra e toda a glória pela obra que Ele fez em favor de cada um de nós naquela cruz do Calvário. Pai querido, assim também nesta oração, sabendo, ó Deus, com convicção nos nossos corações, que esse perdão é real, é verdadeiro e emana, meu Deus, da cruz para a nossa vida, nós também te agradecemos, ó Pai, por tão grande dádiva, por tão grande presente, por tão grande amor. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos nesta hora. Amém. Amém. Louvemos, queridos.
Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. É um desafio cantar essa canção, hein? Dizer que a minha vida é para o teu louvor. E a vida aqui a gente está falando de uma forma completa. Todas as partes das nossas vidas, todas as nossas decisões, tudo que pensamos, tudo que somos, que de fato, de verdade, seja para o louvor do nosso Senhor Jesus. Aqui nesse momento onde a palavra do Senhor fala que quando nós nos unimos no ajuntamento do Senhor, tem uma bênção específica que é só para esse momento. Existe a bênção, como disse Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, e em secreto o Senhor vai te responder. Existe essa bênção particular, essa bênção da intimidade, eu com o meu Senhor, nesse sentido de dizer meu, de possessão, que o Senhor me possui, mas eu também possuo o Senhor, pois como estamos enxertados na videira que é Jesus, somos um com Ele, por isso podemos adorá-lo, né? Mas existe uma outra bênção que a palavra do Senhor fala, que é no ajuntamento que o Senhor ordena a bênção. Então tem coisas para a minha vida e para a sua vida que é só aqui, neste lugar, no ajuntamento. Por isso que Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Por isso que não me canso de falar que quando Jesus vier em glória para remir a terra, Ele vem buscar o Alan, o pastor Cláudio, a Fabíola, o Isacar, Ele vem buscar a Vivi. Não, quem Ele vem buscar? A igreja. Amém? Glória a Deus. E essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala desse ajuntamento, de como é bom e agradável vivermos juntos, os irmãos em união. Então é o momento da nossa bagunça santa. Então me ajude aí, ó. Na hora que eu der o sol maior, já pode sair do seu lugar, já pode ir lá para trás, o pessoal da frente, o pessoal de trás vem para frente, e a gente vai se confraternizar nessa alegria, na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é derramado sobre as nossas vidas. Amém? Diga lá. É
Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Delícia te adorar. Nessa próxima canção, vamos continuar adorando nosso Senhor Jesus Cristo, com as nossas ofertas. Então, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, como instrumento de gratidão, todas as bênçãos maravilhosas que Ele nos derrama, que você possa, segundo o Espírito te orientar, estar ofertando com alegria e com gratidão. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, para aprender mais de Ti, para sentir o Teu toque, para sentir, Senhor, a Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui chegou, Senhor. Sabemos que estamos aqui, Senhor, não por vontade, Senhor, mas por Teu tocar, por alguém que convidou, por alguém que te chamou, por alguém que clamou para nós estar junto aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, aquele que pôde dizimar na Tua casa, aquele que pôde trazer a Tua oferta, Senhor. Aquele que não pôde, igual forma, esteja abençoando, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Obrigado, irmãos diáconos. Convidar a irmã Neiga já se preparar para louvar ao Senhor. Enquanto ela chega até aqui, eu quero, nesse instante, agradecer a presença daqueles que nos visitam, tá bom? Sua querida, direto de Jaraguá do Sul para Camboriú, né? Bom revê-la, Deus abençoe a sua vida muitíssimo, tá bom? Ver a irmã Jurema também, mais uma vez, Deus abençoe a irmã Jurema. Já está frequentadora a irmã Jurema, né? Já está frequentadora, não precisa mais nem anunciar, né? Não é mais visitante, né? Bom ver também a Maria, né? Irmã da Lili, também seu companheiro, Deus abençoe, obrigado pela presença, queridos. Bom vê-los aqui, né? Deus abençoe vocês muitíssimo, tá bom? Com a gente também a Mariana e a Mariá, né? Mãe e filha, Deus abençoe vocês. O maridão não pôde vir, está jogando pelo Camboriú lá no Rio Grande do Sul, né? Mande um abraço para ele também. Eles são amigos do Luiz e da Ellen, né?
Que bom vê-los aqui. A Mariana é a primeira vez, a Maria já esteve, né? Agora só falta o pai chegar, né, Mariana? Também para visitar e conhecer a igreja, né? Mas sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, queridos, tá bom? Também bom ver a Emiliane e a família, né? Deus abençoe, acompanhando o irmão Ananias, né, a Josiane. Obrigado, queridos, pela presença de vocês também. Bom recebê-los nessa noite. E também rever, né? Cadê a Natalia, a Vitória? Deus abençoe, queridas. A Aline também, né? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Os demais já são todos aí da casa. E também a Isabela, né? Deus abençoe, querida, mais uma vez com a gente também, né? Obrigado, tá bom? Vamos louvar o Senhor então, a irmã Nega. Vamos, nesse momento, né, colocar o nosso coração mais uma vez na presença de Deus, ouvindo esse louvor e assim adorando ao Senhor também com a irmã Nega. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar louvando o Senhor mais uma vez e falar para os irmãos que, graças a Deus, eu consegui fazer a terceira quimioterapia. Peço aos irmãos que continuem orando por mim, tá? Preciso muito. Falta 3 ainda, né? Então, estamos nas mãos do Senhor e Ele é todo-poderoso, né? Vamos confiar que Ele vai dar a vitória, né? Em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
Queridos, louvado seja Deus, né? Linda canção, voz maravilhosa, nome de Deus. Queremos nesse instante, então, aproveitando até, inclusive, o próprio dia da irmã Negra, nós estarmos orando por ela também, né? Então eu queria convidar você para que, se você deseja receber a oração, estar orando com a gente, para você vir à frente, nós estaremos orando juntos nesse instante. Quero convidar os presbíteros a vir aqui comigo. O presbítero Hilário fará essa oração pela irmã Negra. Lembrando que temos um pedido por Arnaldo, irmão, né, da irmã Marlene Machado, também a Maria do Ernesto, lá de Oliveira, onde os irmãos Dolfinho e Negra têm casa, ela também precisa de oração por sua saúde. Temos muitos outros nomes que mencionamos, inclusive, nas terças e quinta-feira agora também aqui, né? Orar pelo tio Wilson, que continua internado, e há muitas outras pessoas precisando da graça de Deus, né? A irmã Nice não veio hoje porque não está bem de saúde, a irmã Cirlei também está melhor, mas tem dificuldade de saúde, e muitas outras pessoas precisam, então, dessa graça divina. Tá bom, queridos? Você que ficou no banco, não precisa de oração, interceda junto da gente. Fique de pé um pouquinho, por favor. Se puder e quiser, levante uma das mãos e peça a Deus também por essas vidas, né? Pessoas que precisam da graça e saúde de Deus. Senhor nosso Deus, primeiramente te louvo, Pai. Te dou graças, te exaltamos e te glorificamos o teu nome. Obrigado, Deus, por esse encontro. Obrigado, Deus, por tua presença, Deus. Que chegamos aqui nesta noite porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus. Tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos amparado, Deus. E nós te louvamos e te exaltamos o teu nome, Deus. Porque reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania e a tua majestade. Mas um Deus tão grande, mas um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que ama, um Deus que sustenta, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que ouve, um Deus que responde, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos a Ti, Pai, te entregando a cada nome que foram citados aqui nesta noite, ó Deus. Que o Senhor possa visitar leitos de enfermidade, hospitais, lares, aonde quer que eles se encontram, ó Deus, o Senhor possa tocar com o óleo do Teu Espírito, para que possa na vida de cada um deles manifestar a Tua glória e o Teu poder, ó Deus. Se nós clamamos a Ti, ó Deus, porque confiamos em Ti, Deus, que é um Deus vivo, que é um Deus presente, que é um Deus que ouve nossas orações, que é um Deus que ouve nosso clamor, que é um Deus que vê nossas lágrimas. E nós te entregamos a cada um nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer segundo a Tua vontade, ó Deus. Especialmente a irmã Negra, Deus, que louvou a Ti nesta noite, ó Deus. E ela testemunhou, ó Deus, que o Senhor tem cuidado da vida dela, apesar das aflições, das angústias, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, ó Deus. E nós confiamos em Ti, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir com Suas promessas, ó Deus. Seja com cada um, Deus, seja com cada lar, seja com cada família, seja com cada necessitado desta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Diga para o irmão aí do lado, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã Negra, em nome de Jesus. Podem tomar os seus lugares, queridos. Professores, crianças e júniores podem vir à frente, para nós intercedermos por eles também. Pedir para o Edvaldinho que fique, para interceder por eles nessa noite, aproveitando já para chegar até aqui também. Podem vir as crianças, os júniores, né? Nós vamos estar intercedendo nesse instante. Muito bem. O Edvaldinho vai estar orando nesse momento. Obrigado, Ed. Obrigado. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos pedir a Tua graça nesse instante. Cada criança, ó Pai, que veio à Tua casa, foi trazida pelo seu pai nessa noite, pela sua mãe, pelo seu avô, ó Pai, e está aqui, Senhor Deus, na casa do Senhor nessa noite. Eu te agradeço por isso. Te louvo, te bendigo, te exalto, Senhor Deus, porque eles podem estar num lugar tão especial que é a Tua casa, onde eles podem receber, Senhor Deus, uma palavra de Deus para a sua vida, Pai. E essa palavra, Pai amado, que vai ser ministrada a pouco instante, Senhor Deus, ela possa falar ao seu coração,
e assim elas possam ser alimentadas pela Tua palavra. De tal maneira, Senhor Deus, que crie fundamento, que crie alicerce, Senhor Deus, para o futuro da sua vida, Pai, para que no futuro possam ser bons maridos, bons pais, ó Pai, boas mães, Senhor Deus, boas donas de casa, ó Pai, bons empregados, bons patrões, ó Pai, em nome de Jesus, que essas crianças no futuro possam fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos, ó Pai, e que eles ainda vão viver, ó Pai, em um mundo que cremos, Senhor Deus, que ainda será pior do que os dias que nós estamos vivendo, que eles possam viver debaixo dessa graça, alicerçado na Tua palavra, Pai. Cuida deles, ó Pai, e abençoa seus professores nessa noite, ungindo com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que a Tua graça se manifeste na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa também o pastor Cláudio, na ministração da Tua palavra nessa noite. Toma ele nas Tuas mãos, dá a Tua graça, a Tua bondade, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, iluminando mente e coração, e assim também, Pai amado, nós, ouvintes da Tua palavra, possamos ser edificados nessa noite, Pai. É momento do Senhor falar conosco, Pai, tanto com as crianças como com nós adultos, Senhor Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, obrigado pelo Valdir. Meus irmãos, abram comigo a Bíblia, lá no Salmo 127, nós vamos ler dois salmos, na verdade, 127 e 128. Salmo 127 e 128. Dois salmos bastante conhecidos de nós, simples e fáceis também de compreendê-los, mas servirão também mais uma vez nessa noite para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus. Diz assim então o Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a pó. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Os irmãos já oraram por nós, para que possamos realmente receber nessa noite a palavra de Deus e assim descermos para a honra e glória do seu nome. Esse mês, meus irmãos, mês de maio, é o mês da família, Nós comemoramos o mês da família no mês de maio. E nos próximos domingos teremos alguns irmãos aqui com a gente, pregando e ministrando a palavra de Deus. Inclusive no próximo, mesmo sendo o dia de Santa Ceia, comumente eu estar sempre pregando, haverá o pastor Anderson, ele é presidente do nosso presbitério, pastor da igreja presbiteriana de Blumenau, e estará conosco então domingo que vem para ministrar aqui. No terceiro domingo também a irmã Gislaine, ela é pastora da igreja presbiteriana independente ali em Joinville. Ela já esteve conosco várias vezes também, e ela estará ministrando a palavra de Deus no terceiro domingo. E no quarto domingo, o reverendo Daniel Costa, lá do Rio de Janeiro, estará conosco, e ele vai ministrar, inclusive no domingo, possível também estar em outras programações, estamos revendo isso ainda também.
e ele vai estar conosco ministrando a palavra de Deus, tá bom? Então eu quero começar esse mês, é o único domingo que pregarei, né? Falando um pouquinho a respeito justamente das questões relacionadas à família, mas também a nós mesmos, né? Pois nós somos a composição unitária da nossa família, né? A família é formada de indivíduos e na família estamos nós, como indivíduos pertencentes à família. Então aquilo que mencionarei serve, claro, sempre para a nossa pessoa, né? Como membros da igreja, como pessoas, como cristãos, e também, claro, para nós aplicarmos nas questões familiares, nas questões relacionadas à família, né? Aqueles que também a têm, né? Nos últimos tempos, estamos vivendo, não sempre foi assim, mas acentuadamente nós temos visto muito caos, né, ao redor do mundo, pelas guerras, uma série de enfermidades e muitas outras coisas que assolam a vida humana e, consequentemente, assolam a família, né? Nunca será uma coisa única, né? Sempre alcançará a família. Nós percebemos também, ao longo de toda essa mudança de mundo, né, diante das questões de sociedade, da vida em que nós estamos vivendo, diante das ideias que surgem, das ideologias que se achegam cada vez mais próximas de nós, uma série de consequências relacionadas à família, e muitas vezes de forma prejudicial. Muitos ataques percebemos, né, com relação a essa instituição criada por Deus, que é a família, né? Casamento, família, vida com os filhos, relacionamento também dos filhos com os pais. Há muitas coisas que nós estamos vivendo hoje que não se pensava há pouco tempo atrás, né? E chegam facilmente, inclusive, às nossas casas ou à nossa própria vida, diante dos meios de comunicação que a gente tem hoje e não tinha no passado. Hoje temos muito mais acesso às informações. Os mais jovens, inclusive as próprias crianças, têm acesso a muitas informações que nós não tínhamos com facilidade. E essas informações se dividem entre benéficas e muitas vezes não tão benéficas assim. E dentro de toda essa contextualização, desse contexto, né, nós percebemos ataques muitas vezes massivos à família, à nossa vida, à instituição familiar, do modo como a conhecemos, como nós entendemos, criada por Deus desde o princípio, né, instituída por Deus desde o princípio. Uma das coisas que mais atingem a família nos últimos tempos é a questão moral, né? Uma questão de moralidade, cada vez mais perto de nós, uma série de coisas relacionadas à destituição da família no que concerne a desvios morais. Nós recebemos realmente, né, diante de nós, ouvimos diante de nós, recebemos na nossa vida muitas vezes esses ataques constantes que chegam cada vez mais perto à nossa casa, à nossa família e aí consequentemente também, sim, claro, à nossa própria vida. Muitas coisas que víamos apenas na televisão, como a violência, né? Inclusive mencionado no domingo passado pelo presbítero Daniel, quando em Blumenau tivemos aquele horror, né, de violência contra a vida de pequenas crianças, coisa que né, nós víamos em filmes ou até mesmo notícias bastante distantes da gente, e hoje cada vez chega mais perto da nossa casa, prejudicando sim a segurança da nossa vida, a segurança da nossa família, a segurança das nossas crianças e a família como um todo. Moral, violência, informações e uma série de outras coisas sofrem constantemente no mundo e na sociedade em que vive. Mas não só desses ataques externos, né? Nós vemos muitas famílias, às vezes, cheias de dificuldades, algumas delas realmente destruídas. Há também, muitas vezes, algo que é inerente à nossa vida e prejudicam o relacionamento familiar e o contexto da nossa vida. Há muitas coisas que, às vezes, que fazem parte do nosso dia a dia, é necessário e lícito a nossa realização, a nossa vivência, a nossa subsistência, mas muitas vezes nos prejudica, principalmente no que concerne ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Há uma busca humana, incessante, por algumas coisas básicas da vida. E no mundo em que nós vivemos, duas coisas são extremamente necessárias para a subsistência humana. Aquilo que é material e físico, e nós percebemos nós mesmos, né? Isso não é um ataque a alguém, mas nós mesmos em busca dessa manutenção de vida
para cada um de nós e para nossas famílias, e também uma busca, uma corrida violenta com relação à necessidade do bem-estar, não só físico e material, mas também emocional dos nossos corações. E quando eu olho a humanidade, né, e ela vai avançando, ela vai se urbanizando, e ela vai crescendo, ela vai se tornando cada vez mais inserida na cidade, mais essas coisas são necessárias ao ser humano, e mais então o ser humano corre atrás dessas coisas. Que coisas são essas, né? Algumas delas, por exemplo, a segurança. Pensando até no caso de Blumenau, depois dessa fatalidade, né? Observe como mudou-se muito as caras dos colégios, principalmente no que concerne aos seus muros, aos seus cercados, né? As suas grades. Houve uma mudança geral por causa desse acontecimento em busca de melhor segurança. Pois é essa que nós buscamos na nossa vida todos os dias. Todos nós precisamos de segurança. Se não fosse seguro você estar aqui na igreja nessa noite, você não viria. Você vem porque é um histórico de segurança estar aqui nos domingos à noite. E nós buscamos e primamos por segurança. Outra questão é a prosperidade da nossa vida. Todos nós precisamos financeiramente de subsistência. E corremos atrás daquilo que pode realmente nos dar condições, não só para termos hoje o pão de cada dia, mas precisamos já do carro, precisamos do celular, precisamos de uma série de coisas que já fazem parte como itens básicos da nossa vida diária, e para isso precisamos de ter condições de adquiri-los. E nós então corremos atrás de uma prosperidade que abastece a nossa vida, abastece a nossa casa e abastece também a nossa família. Outra coisa que nos importa muito agora de cunho de bem-estar social, não, de bem-estar emocional, é a felicidade. Todos nós, sem exceção, o mundo inteiro, cada pessoa está em busca da felicidade para os seus corações. Cada pessoa está em busca da realização dos seus sonhos. Cada pessoa está em busca de paz no seu coração, de condições na sua alma e na sua vida, de ter uma boa vida, de viver bem, de estar contente, de estar alegre, de fazer com que a vida esteja tudo ok, tudo organizado e tudo do jeitinho que a gente gosta, inclusive, sim, merece, como seres humanos, como pessoas que são honestas, que labutam e colocam a sua vida ao trabalho e às realizações de atividades para poder angariar e sustentar a nossa casa e a nossa vida. Sim, todos nós precisamos. E todo ser humano está em busca disso freneticamente. E quanto mais a vida avança, maior essa busca. Eu me lembro, né? Eu sou daqui da região, que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, claro, a Camboriú era outra, né? A cidade era outra. Tínhamos um cunho, pelo menos nessa região, um pouco mais sentimento de interior, né? Onde a vida andava mais devagar, onde não eram necessárias tantas coisas para a subsistência, onde com um pouquinho menos do que hoje, né, a gente conseguia manter a vida. Hoje não. Hoje, os recursos que se ganhássemos no passado, mesmo, né, tendo aí as correções, inflação, etc., já não dariam mais para a subsistência, é necessário mais. E diante dessa necessidade de mais, as pessoas trabalham mais. E as pessoas buscam mais. E elas não precisam só do pão de cada dia. Elas precisam, como já falei, da locomoção. Elas precisam de uma maior segurança. Elas precisam de uma maior comunicação. Elas precisam realmente de mais equipamentos para viver. E aí então elas precisam também de mais recursos. E o interessante disso é que os mais recursos, os mais equipamentos, a mais abastança, não fazem com que emocionalmente a gente também seja mais feliz. Não faz com que a gente geralmente seja realmente mais contente. Tanto é que há dois problemas na nossa vida que atingem o nosso coração, a nossa vida, atingem também a nossa família. Atinge então, com relação a isso, também a igreja. É uma busca incessante pela vida material e um descontentamento emocional muito grande. Tanto é que as pessoas cada vez mais buscam material e não se satisfazem, e há muitas doenças emocionais que chegam ao coração dos seres humanos. E as pessoas estão tristes às vezes decepcionadas, às vezes desanimadas e às vezes sem uma perspectiva de futuro para si. E esse problema não é um problema que atinge apenas a humanidade.
mas chega também ao coração de muitos crentes. E eu não sei se você sabe, eu gostaria de usar esse salmo para nós pensarmos algumas coisas a respeito dessas que lhes falei até agora. Mas antes, acredito que você conheça algo chamado Pirâmide de Maslow, né? O Mário vai colocar para a gente. O nome é esse, ele se chamava Abraham Maslow e foi psicólogo nos Estados Unidos, não me lembro agora do nascimento, mas morreu em 1970, era psicólogo norte-americano e ele criou uma pirâmide. Pode pôr, Mário, fazendo favor. Isso, está ali, não está tão grande a imagem, às vezes as cores não ajudam, mas eu vou mencionar aqui para vocês, tá bom? E ele criou uma pirâmide de necessidades humanas. Para que eu continue a falar sobre esse texto, eu quero pelo menos descrever isso para os irmãos, né? E a pirâmide que ele criou é com relação às nossas necessidades, fazendo um estudo diante da sua atividade em psicologia, também entendendo um pouco do comportamento humano, ele acaba então criando essa pirâmide. E ele diz que na base dessa pirâmide há questões fisiológicas, necessidades fisiológicas nossas, que são relacionadas, né, como diz ali na própria imagem, está relacionada à comida, né, aqui embaixo a comida, aquilo que é a água, o próprio abrigo, o sono, as necessidades básicas da vida humana. E ele vai fazer um estudo, eu não vou, né, entrar em detalhes, até não conheço profundamente, apenas de forma mais superficial, que a pessoa só vai lidar com a segurança na sua vida se ela tiver essa necessidade atendida. Então a primeira preocupação nossa é com comida, água, em dormir, em ter um abrigo para ficar. Quando a gente tem essa necessidade saciada, ou seja, está resolvido esse processo, aí ele diz que nós nos preocupamos com a segurança. Segurança da família, segurança do corpo, segurança da propriedade. Deixa eu aproveitar um exemplo aqui. Vocês conhecem alguém que se preocupa com a água, com a comida, mas não se preocupa muito com a saúde do corpo, nem com a sua família? São pessoas que às vezes estão na rua. Tudo que elas precisam é comer, beber e ter alguma coisa para alimentar. Mas não importa muito a saúde corporal, elas precisam das primeiras necessidades. Enquanto isso, o restante não é preocupante para elas. Depois de haver então saciado essa necessidade humana de segurança, vai-se para outra parte. Aqui está escrito sociais, tá bom? Pode ser relacionamento social também. Amor, amizade, família, comunidade, podemos botar igreja. Quando as pessoas não têm as necessidades básicas e de segurança, né, fisiologia e segurança satisfeitas, é difícil se relacionar. É difícil construir uma família. É difícil, ou mais difícil, não é que não tenha, mais difícil ter um círculo social, seja a igreja ou algum outro qualquer. Quando conseguir saciar essa parte, ela então tem uma melhor estima, e ela só vai ter uma boa estima se realmente ela tiver essa parte básica da pirâmide. Alguém, para ter uma boa estima, precisa ter comida. Já pensou alguém que não se alimenta, não tem condições de comprar comida? Um pai, por exemplo, que está desempregado e há muito tempo não consegue alimentar sua família, com certeza ele vai ter problemas de autoestima, como pai, como provedor, como alguém que realmente sustenta a sua casa. E é assim que acontece realmente com a nossa vida. E por último, realizações pessoais. Aqui na autoestima, né, o reconhecimento, o status, a autoestima propriamente dita. E nas realizações pessoais, desenvolvimento da criatividade, do talento, do desenvolvimento pessoal. Então essa pirâmide para ele, quando saciada uma das camadas, a outra pode começar a ser então conquistada, angariada, saciada, não importa. O fato é que realmente nós temos essas necessidades na nossa vida. As duas primeiras são relacionadas muitas vezes àquilo que é material, as demais àquilo que é emocional. E nessas duas coisas, que fazem parte da nossa vida constante, temos nesse mundo, né, com essa correria, com essa loucura de desenvolvimento, com uma massiva propaganda de que há necessidades que nós precisamos satisfazer nas questões materiais e também de felicidade, onde muitas vezes nós não nos encontramos e acabamos padecendo, trazendo prejuízos à nossa vida e também ao nosso coração. Por isso, mais e mais pessoas estão doentes. Enquanto a rede social projeta imagens
de pessoas felizes, desfrutando do mundo, desfrutando da natureza, desfrutando de uma série de coisas, tanto um quanto o outro, seja aqueles que se esbaldam nas questões relacionadas àquilo que é materialidade, ou as que buscam o prazer emocional da sua vida, muitas vezes são cabisbaixos, com o coração destruído, com a alma triste e carentes de uma intervenção real do Senhor nas suas vidas. E é aí que entram os salmos para o nosso coração. Quando eu olho o Salmo 127 e o Salmo 128, eu percebo que todas estas necessidades estão satisfeitas ou são satisfeitas através da ação de Deus no nosso coração e na nossa vida. O que as pessoas precisam, o que nós precisamos pensar no nosso coração, porque também nós corremos o dia a dia da nossa vida, todos nós trabalhamos com afinco para prover a casa, todos nós temos o desejo real e sincero de sermos felizes no nosso coração. Devemos entender que isso só é possível com a ação de Deus na nossa vida. Sem Deus não é possível. Apenas o bem material nos deixará, apesar de fartos materialmente, mais tristes no nosso coração. A tentativa de satisfazer a alma com uma série de bens emocionais que vêm ao coração humano são apenas passageiros, e logo deixarão, para ele apenas sentir no seu coração o vazio diante da necessidade de Deus na sua vida. E o Salmo responde todos esses itens através do auxílio de Deus. É por isso que o Salmo 127 tem como título: todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. De Deus procede tudo para a nossa vida. Deus nos conhece, Ele nos fez, Ele sabe o que nós precisamos para a nossa subsistência. Ele sabe não só que precisamos para a subsistência material da nossa vida, mas Deus sabe que nós precisamos no nosso coração. O que nos faz realmente felizes, o que realmente vai encher a nossa alma e o nosso coração de satisfação pessoal, como está no topo da pirâmide. Sem Deus não é possível. É possível que humanamente alguma pessoa tenha todas essas coisas e chegue à realização pessoal, no seu trabalho, quem sabe, na sua atividade empresarial, por exemplo, no seu sucesso, agora como autônomo, já que o mundo, inclusive da internet, oferece uma série de possibilidades de alguém empreender de forma individual. Mas sempre, sem Deus, haverá um vazio no coração humano. Sem Deus, absolutamente nada dessas realizações, mesmo o pão de cada dia chegando à mesa, sempre deixará para trás um vazio no coração humano. E é por isso que muitas pessoas se apinhalam de bens materiais, mas ainda assim sofrem de tristeza nos seus corações, algumas a ponto de tirarem muitas vezes a própria vida. Já os Salmos, esses dois que lemos, vão trazer para nós justamente a descrição de tudo isso, mas agora com Deus, com a ação de Deus na nossa vida e no nosso coração. Por exemplo, vamos aos exemplos do próprio Salmo. A fisiologia, aquilo que nos é necessário para o corpo. Veja o Salmo 127, verso 2. Inútil que será levantar de madrugada, diz o texto, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse versículo, apesar de interessante, a gente até brinca, imagina quando estão acordados, se Deus dá enquanto dorme, imagina quando estão acordados. Esse texto, apesar dessa descrição maravilhosa de Deus agindo na nossa vida, inclusive quando estamos descansando, e Ele providenciando a nossa vida, mesmo nesse momento, enquanto estamos com os olhos fechados, cabeça no travesseiro, no estado de sono, não é um convite a não realizar nada e não fazer nada, a não trabalhar, a não prosperar, a não crescer, a não estudar, a não empreender. Não é um convite a isso, mas é apenas a menção para mostrar que realmente toda a nossa vida depende exclusivamente de Deus. Inclusive ao próprio ímpio que não conhece a Deus, ele só tem um mantimento na sua casa porque Deus dá. É por isso que a Bíblia diz que o sol, as chuvas, vêm sobre a vida de todos. Chove também na lavoura daquele que não conhece a Deus, e ela dá um mantimento. Deus permite que uma sementinha sem forma vire uma grande árvore e possa produzir frutos, que ao ser colocada sobre a terra, ela venha produzir grande lavoura,
e produzir milhares ou milhões de toneladas de grãos como o Brasil produz, para alimentar não só aqui, mas muitas pessoas ao redor do mundo. É Deus quem faz isso. É Deus quem dá a graça da saúde para que realmente possamos nos acordarmos, inclusive agora no outro dia, e com a sua ajuda e a sua bênção, podemos trazer o pão para casa. Sem Deus não é possível. Sem Deus não é possível. Todas as nossas necessidades, por mais básicas que sejam, estão completamente nas mãos do Senhor. E o salmista sabe disso. E é por isso que ele diz, até mesmo quando esses estão descansando, Deus está trabalhando por eles, Deus dá a eles, Deus age em favor deles, Deus está em prol deles. No 128, versículo também 2, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás. Quem está com Deus, realmente usufrui das bênçãos daquilo que é fisiológico na sua vida. Tem a nutrição necessária não só para o seu corpo, mas também o corpo cuidado pela presença de Deus. Vejamos o segundo item, segurança. 127, verso 1 apenas. 2 textos bastante conhecidos e citados de cor pela gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Toda segurança para nós e para nossa família vem de Deus. Não adianta. Nós podemos sim nos assegurarmos, e é necessário, isso não dá direito a um descuido, né? Todos nós fechamos a tramela da porta, né? Quando entramos para a nossa casa à noite. Todos nós passamos a chave, ou chaveamos o carro, ligamos o alarme quando estacionamos o nosso veículo. Mas é Deus quem guarda a nossa vida. É Deus quem guarda a nossa casa. É Deus quem guarda a nossa família. É Deus quem nos dá a segurança ao longo da vida. Uma coisa é buscar a segurança sem Deus. Outra é ter o reconhecimento que só Ele pode segurar e guardar a nossa vida constantemente. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro. Ele é o nosso guarda. Ele é o guarda de Israel, escreve o salmista no Salmo 121. E sim, o Senhor, como já foi orado aqui inclusive, Ele realmente é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é a nossa segurança sempre. Deus é o nosso guardador. Olhe também comigo os relacionamentos sociais, aqui incluídos inclusive com relação à família, né? Se você olhar, por exemplo, o Salmo 128, verso 3, diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. No verso 3 até o 4, e também 5, 3 a 5 do 127, não lerei, fala sobre os filhos como herança do Senhor, a família constituída, as bênçãos do relacionamento. Isso tudo dado por Deus à nossa vida. Deus nos dá aquilo que é necessário para a subsistência. Deus é o cuidador da nossa vida e Ele que proporciona para nós o bem-estar social, quando nós temos por primeiro a nossa família e também temos por segundo a família da fé, destinada àqueles que amam a Deus, para que esses desenvolvam no seu coração um amor real e verdadeiro, um relacionamento sadio e sincero, e possa assim ter amigos, pessoas com quem pode contar, e realmente aqueles que podem compartilhar comigo e consigo as questões necessárias, inclusive daquelas que nós estamos falando nessa noite, assim como também intercedemos por irmãos que precisam de saúde. Eles contam com as nossas orações, eles contam com a nossa vida, porque em Deus nós temos relacionamentos abençoados e eles perpassam também pela família e também pela igreja. Em Deus nós temos família, em Deus nós temos igreja, família da fé. Em Deus nós temos amizades maravilhosas por sua graça que está sobre nós. Deus supre a nossa vida social quando levanta e envia pessoas para estarem ao nosso lado sempre que nós precisamos do agir daqueles que caminham conosco também essa jornada. Quarto lugar, só para a gente pensar um pouquinho e depois eu sigo para refletirmos a respeito disso, né? Só para comparar as pirâmides aqui, não fiz no telão ali para comparar,
mas estou mencionando aqui essa pirâmide, tá bom? No sentido, essa agora com Deus, né? E claro, existem muitos outros textos da Escritura, não vou mencionar para que não me delongue, mas que realmente mostram a ação de Deus dentro dessas necessidades da nossa vida, né? Que realmente age a nosso favor, e quando nós estamos com o Senhor, elas são completamente supridas. As duas últimas agora, que é a estima e a realização pessoal, que estão no campo da felicidade, da alegria, da satisfação do coração, saem um pouquinho do material e vêm para dentro da nossa alma, estão no Salmo 127, verso 5, que diz: feliz o homem. Aqui fala dos filhos, sim, mas fica com essa expressão, feliz o homem. E veja também o verso 1 do 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Veja o 128,4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja, felicidade, satisfação pessoal, alma tranquilizada, uma mente realmente em paz, quando o Senhor está ao seu lado, desse homem, dessa mulher também, dessa família, dessa casa. Quando o temor do Senhor está no seu coração, quando ele tem Deus como objeto da sua adoração, da sua devoção, quando ele tem Deus ao seu lado, quando ele não somente trabalha para angariar os bens da sua vida, mas ele sabe que Deus é quem o ajuda, quando ele sabe que as coisas dessa vida não podem preencher a lacuna emocional, claro, espiritual do seu coração e da sua alma, e tem Deus por seu Deus, realmente a Bíblia diz, e ela é clara nisso, que há uma felicidade no coração desses homens, dessas pessoas, dessas mulheres. A felicidade do coração humano, aquilo que preenche o vazio do nosso interior, que muitas vezes nos fazem entristecer por alguma razão, chorar. Todos nós passamos por questões emocionais, abalos emocionais, né? Todos nós passamos por nuances nessa vida de felicidade, às vezes não estamos tão felizes assim, mas essa condição só é possível verdadeiramente, com continuidade, quando estamos em Deus. Quando Deus está ao nosso lado, quando Deus está com a família, quando Deus está conosco na nossa vida. E esses dois salmos, a Bíblia toda, mas esses dois salmos, mostram e revelam que todas as nossas necessidades básicas são supridas em Deus. E se nós, sem Deus, buscarmos o suprimento dessas necessidades, certamente falharemos. Não porque faltará o pão, porque Deus é muito cheio de graça, mas certamente não seremos satisfeitos na nossa alma, no nosso coração, em algum momento da nossa vida, sabendo que nós precisamos, na verdade, de Deus no nosso coração. E ouso dizer que as pessoas precisam de Deus. A igreja precisa de Deus. E quando eu falei no início que muitas coisas atacam de uma certa forma as famílias ou a nossa própria vida pessoal, essas próprias necessidades natas na nossa vida também muitas vezes nos prejudicam no relacionamento com Deus. Quando? Quando eu apenas trabalho e não tenho tempo com Deus. Quando eu apenas quero abastecer a minha casa, querendo mais e mais e mais e mais, e eu não tenho um relacionamento devido com Deus. Quando diante dessas próprias coisas adquiridas, outras mais que eu sonho e desejo, começo a colocar nelas o meu coração, no intuito de ser satisfeito e feliz à medida que elas podem chegar, ou à medida que eu acho que vou conquistá-las em algum momento da nossa vida, é possível que eu me frustre em algum momento e perceba que nada disso pode encher o meu coração, mesmo quando ela cheia a minha vida. Porque só Deus pode preencher o vazio do coração. Só Deus pode alimentar a nossa alma. Só Deus pode realmente nutrir dentro de nós, apesar às vezes, inclusive, de não sermos realizados como gostaríamos, de não termos talvez uma autoestima tão alta, às vezes temos alguma dificuldade social, que precisa ser resolvida, claro, de relacionamento. Às vezes não nos encontrarmos em segurança ou não acharmos que estamos em segurança. E muitas vezes, talvez, em algum momento da nossa vida, faltando alguma coisa aqui ou ali, material, e às vezes, em algum momento da existência de alguma pessoa, o pão de cada dia estiver mais difícil de encontrar. Mas se Deus estiver na nossa casa,
Se Deus estiver na nossa família, se Deus estiver na nossa vida, haverá forças no nosso coração para continuarmos a jornada diante de Deus e realmente nutrirmos no nosso peito, na nossa alma, a certeza plena de que o Senhor está ao nosso lado e o nosso coração descansar em paz no travesseiro, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus estará operando a nosso favor, mesmo enquanto, diz o texto, estivermos em um momento de descanso. Essa é a confiança e a segurança que nós temos no nosso Deus, que Ele provê todas as nossas necessidades. O presbítero Hilário, quando orava pelos enfermos, disse que Deus é um Deus de provisão. Esse termo, que é um termo hebraico, que na verdade é Jeová Jireh ou Yahvé Ireh, significa justamente isso. Deus proverá. O Senhor proverá. E ele foi dito por Abraão no momento em que Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho. E diante daquela situação e daquela conversa, justamente com o seu filho, quando caminhavam para o monte, onde lá Moisés sacrificaria Isaac, então, agora ao Senhor, a pedido do próprio, quando o filho pergunta: onde está meu pai? O cordeiro para o sacrifício? Abraão diz: Yahvé Ireh. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E todas as nossas necessidades da nossa vida, Deus proverá a seu tempo. Deus não falha, Ele é fiel. Mas o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, aquele que reconhece que todo bem procede de Deus, aquele que sabe, sim, que Deus é quem provê todas as coisas, este homem, como diz o texto, esta mulher, esta família, será bem-aventurada, será abençoada, terá satisfação real no coração, será completa dentro da sua alma, sabendo que tem Deus ao seu lado, o Deus que provê, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas. Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 6, se não me engano, quando falava aos seus discípulos a respeito da provisão que Deus dá, ele ensina que não sejam ansiosos, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor, e esse sempre proverá as necessidades dos seus filhos todos os dias. Faz comparações maravilhosas e ao mesmo tempo absurdas, dizendo que nem Salomão se vestiu como os lírios dos vales se vestem. Quando Paulo ensina aos filipenses, ele diz: olha, se você está ansioso no seu coração, utilizando-se, claro, também da fala de Jesus, ele diz: olha ao Senhor, coloque diante dele a sua vida, e através da oração, da sua necessidade, da sua ansiedade, aquilo que incomoda o seu coração, uma vez entregue ao Senhor, o Senhor fará com que reine no seu coração, na sua mente, toda a paz, aquela paz que excede todo entendimento, apesar de muitas vezes acharmos que está faltando alguma coisa, a confiança então na oração, e Deus proverá a nossa vida. Paulo diz lá em Romanos no capítulo 8 que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? E ele fala sim de salvação, mas a salvação é uma salvação completa, e Deus age na nossa vida também aqui e agora, e Ele age para prover os seus filhos quando esses amam a Deus, sabem que tem que trabalhar sim, sabem que tem que ter a provisão na sua casa, mas amam ao Senhor e estão dispostos a servi-lo integralmente a todo o tempo da sua vida. Saiba você que muitas pessoas e muitas famílias estão carentes, sim, de Deus nos seus corações, de Deus na sua vida. E nessa corrida frenética desse último tempo que estamos vivendo, de uma sociedade que cada vez mais nos suga a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas forças, muitas vezes diante de um trabalho assíduo, diante de tantas comunicações que temos que fazer e muitas outras coisas, a realmente colocarmos tudo isso nas mãos de Deus, a fazermos, mas a sabermos que realmente só é possível ter o suprimento necessário em todas as áreas da nossa vida quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E talvez hoje você tenha algumas dessas necessidades. Talvez hoje a sua família também tenha algumas dessas necessidades. Talvez você não se sinta de alguma forma suprido em alguma dessas áreas.
Deus pode fazer, Deus pode suprir, e só Ele o pode com sua graça e a sua misericórdia. Portanto, convido você a estarmos orando nesse instante e a derramarmos o nosso coração perante Deus, diante de uma sociedade com tantos ataques à nossa vida pessoal, sim, mas também à nossa família, a encontrarmos em Deus toda a provisão para aquilo que é material, sim, mas também para o nosso coração. Deus querido, aqui nos encontramos nessa noite, diante de Ti, sabendo que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Obrigado por esses 2 salmos tão maravilhosos que nos revelam, ó Deus, o Teu amor por aqueles que Te temem, da Tua provisão que chega à sua casa, à sua família, que faz, ó Deus, com que sejamos abençoados e felizes mediante os Teus cuidados sobre nós. Deus querido, reconhecemos nessa noite que só o Senhor pode cuidar da nossa vida. Não são, apesar de precisarmos, os nossos esforços, não é a nossa inteligência, não é, ó Deus, as nossas habilidades em lidar com este século, com os meios de comunicação dele, com as redes sociais, não é a nossa habilidade, ó Deus, intelectual, até mesmo emocional, mas sim a graça que emana do alto para a nossa vida, que faz jorrar em nossos corações aquilo que é necessário, para que, apesar talvez de algumas faltas ao longo do caminho, sejamos supridos a todo tempo pela graça que emana do alto e enche os nossos corações, ó Deus, que faz-nos, ó Pai, descansarmos à noite, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro em paz, reconhecermos que o Senhor, ó Deus, tem suprido todas as nossas necessidades, e pode sim, Senhor, no dia seguinte, se for da Tua vontade, nos levantarmos, continuar, ó Deus, provendo e assegurando a nossa vida, trazendo ao nosso coração o que é necessário, para alegres e cheios de satisfação, continuarmos a nossa jornada. E assim, meu Deus, não somente a nós, de forma individual, mas também a nossa casa, a nossa família, a suprir, ó Deus, a nossa família, diante das necessidades dela, nos últimos tempos em que temos vivido, quando a família, Senhor, de muitas formas, tem sido, Senhor, suprimida das suas necessidades pelo mundo em que vivemos. Pai querido, em nome de Jesus, nos auxilie nessa noite a entregarmos diante do Senhor, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, todas as áreas, ó Deus, que aqui vimos nessa noite, através, ó Deus, dessas comparações. Se é material, Senhor, que o Senhor supra. Se é o pão de cada dia que falta alguma mesa, meu Deus, que o Senhor supra por sua graça. Pai querido, se é uma questão de saúde, como já oramos, que haja suprimento. Se é segurança, Pai, ou melhor ainda, insegurança que sente algum coração, que se sinta seguro agora no Senhor, seja com relação à sua vida física ou até mesmo com o futuro, que haja segurança, Senhor, em cada alma aqui presente, porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós. Se há alguma infelicidade, se há alguma insatisfação, se há algum coração conturbado a Deus, que se aplique ao Senhor agora, que confie em Cristo, que se entregue a Jesus e que reconheça que só o Senhor pode suprir a nossa vida, só o Senhor pode suprir a nossa alma, só o Senhor pode nos encher do seu doce e maravilhoso Espírito Santo, trazendo alegria indizível, ó Pai, trazendo paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, aos nossos corações tudo aquilo que realmente nos faz confiar no Senhor com toda a nossa alma e nossa vida. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, que está inserida neste mundo, que sofre às vezes essas questões, mas que aqui está nessa noite, porque sabe que o Senhor existe, entrega a sua vida a Ti, Senhor, e deseja que o Senhor haja na vida dela de forma especial e maravilhosa. Em nome de Jesus, nós oramos nesse instante e nos consagramos a Ti, Senhor. Amém e amém, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, meus irmãos, então. Eu queria cantar com os irmãos. O Alan subiu lá com os júniors. O número 60, deixa eu só ver se é o 62 ou 63. Esse hino é um hino de gratidão. E por que eu escolhi ele para que pudéssemos cantá-lo? É o 62, tá bom? Por que eu escolhi ele para cantarmos de gratidão? Para que através desse próprio hino percebamos o
quanto Deus já tem feito pela nossa vida e a confiarmos nele, que ele é o Deus de toda provisão. Ele sim é esse Yahvé, Deus provedor, o Senhor que provê os nossos corações e vida. Vamos ficar de pé nesse instante, convidar o presbítero Valdir, pode ser, querido? A Maria já louvou o Senhor, vamos abrir volta para encerrar com esse hino, após os avisos, meus irmãos, e também a nossa oração final, né? Hino 62, o hino de gratidão, irmãos. Preste atenção nessas palavras. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Obrigado, meu irmão. Pode sentar-se um instante, queridos, vamos à nossa oração final. Eu quero lhes passar os avisos da semana, tá bom? Então, de segunda-feira, aqui na igreja, aqui no templo, às 20 horas.
ensaio do coral às 20, tá bom, queridos? E também na terça-feira nós temos a oficina DOCAS às 14 horas. E a nossa reunião de oração será aqui no templo, nessa terça-feira, tá ok? Será aqui na igreja. Quarta-feira, 15 horas, a SAF se encontra, né, na reunião departamental. E depois, quinta-feira, nós temos o nosso culto às 20 horas. E depois, então, a nossa programação de final de semana. Ou melhor, né? Temos a programação de final de semana, mas sem escola dominical, tá ok? Porque é o Dia das Mães, então, como diz o Espírito João, de manhã estamos de folga, né? Pensarmos com a família e podemos usufruir, né, daqueles que têm as mamães aí presentes na família, tá bom? Mas à noite, 19 horas, estamos aqui, momento de Santa Ceia, da entrega dos nossos dízimos e também da entrega das primícias para a composição de cestas básicas, tá bom, queridos? São esses aí os nossos avisos. E queria lembrar, né, eu acabei não avisando na quinta-feira, mas a irmã Maricota, né, completou 95 anos de idade na quarta-feira, né, os irmãos viram algumas fotos, e a SAF esteve lá então, né, com a irmã Maricota, abençoando mais uma vez a vida dela e agradecendo também a Deus por ela, né? Então foi muito bom o momento lá com a irmã Maricota, completou mais um ano de vida, né? Graças a Deus pela vida da nossa irmã. Temos o cafezinho, obrigado Sérgio, temos o cafezinho, então não vai embora, você que nos visita, aqui atrás do Salão Social, está convidado a tomar um café com a gente, tá bom? Mais uma vez, obrigado aos nossos visitantes, você que nos visita sim, deve estar ali com a gente, né? E que tenham todos uma boa semana, queridos. Vamos ficar de pé então e orarmos encerrando o nosso culto. E nos encontramos aí nas programações da igreja. Recebi uma oração por Gabriel Macelai. Quem entregou? Quem quer? Quem pediu? Talvez a Edja mesmo que entregou, que pediu, né? Então vamos orar por ele nesse instante. Ela entregou depois da nossa oração. E assim encerramos o nosso culto. Irmã Inês. Graças pela Vera também, a minha sobrinha, presidente da SAF. Ontem a filha dela faleceu, achei um infarto repentino. A filha dela? É. A Vera é a presidente da SAF da Luz do Vale? Ah, é? Tá bom, querida. Eu soube da notícia, eu tinha falado pela manhã, mas não sabia que era do parentesco ali, né? Vamos orar também então, pela Vera, queridos, por causa de luto. Pai querido, nesse instante, encerrando esse momento na Tua presença, com oração rogamos que o Senhor permaneça conosco, nos dirija em paz aos nossos lares, e nos conceda a Sua graça, para que diante dos desafios da vida e também da semana que surge, possamos encontrar no Senhor toda a provisão necessária para a nossa subsistência. Cuida do Teu povo, alegra o coração da Tua igreja, fortalece-os, ó Deus, na caminhada contigo, sejam supridas por Tua doce palavra, Senhor, e em tudo, Senhor, recorram a Ti, para que o Senhor os sustente com sua destra fiel. Sê com a Tua igreja, sê com cada irmão e cada irmã, Senhor, em qualquer momento, onde quer que estejam, ó Deus, ali esteja a Tua presença com eles e sobre eles a todo tempo. Pai querido, temos aqui ainda 2 pedidos de oração, tanto pelo Gabriel, Senhor, quanto também pela Vera, Senhor, que está em luto, a nossa irmã. Pai querido, abençoa a vida deles, ó Deus, supre também as suas necessidades nessa hora, que o Teu doce Espírito console, conforte, enche o coração, ó Deus, traga alívio em meio à dor. Quanto ao Gabriel também, se for saúde, Senhor, restaura-lhe a saúde, dá essa graça também, Senhor, a esse Teu filho, Paizinho, para que no nome de Jesus, fortalecido, possa glorificar o Teu nome, Senhor, conosco. Em nome de Jesus, fica com todos, fica conosco, em nome do Senhor, nós te pedimos. Amém, meu Pai. Queridos irmãos, sendo assim, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações ternas e eternas do Espírito Santo sejam sobre vós, a vossa casa, sobre a vossa família e também sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, deseja ele uma boa semana, né? E vamos ali então ao cafezinho, tá bom? Boa semana.